Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Abramos a palavra de Deus no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Hoje, a pregação da palavra de Deus se encontra no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão. Crianças, esse é o livro de número 22. Marca aí, livro 22. Veja só como você já evoluiu bastante na Bíblia, pelo menos no Antigo Testamento. Livro de número 22. Cântico dos Cânticos, ou também chamado de Cantares. Vá para o versículo capítulo 2. Farei a leitura dos versos 15 a 16. 17, melhor dizendo. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. As crianças que já sabem escrever, anotem a referência. Acho que é mais fácil você escrever cântico. Cântico. Pai, mãe, ajuda aí do lado. Cântico capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Vamos ler a palavra de Deus? Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Cântico, capítulo 2, no verso 15 ao verso 17. Assim diz a palavra de Deus. Apanha-me as raposas, as rapozinhas, ou melhor dizendo, apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos ajude na exposição e no entendimento desta porção da sua palavra. Oremos. Pai de graça e misericórdia, o nosso Deus eterno e poderoso, que conforme temos lido durante este culto, tem prazer em nos chamar para fazer parte de um povo. O Senhor disse que nos abençoaria por meio de Abraão. O Senhor nos fez abençoados, porque o Senhor nos fez família. Nós lemos também, ó Deus, que o Senhor não nos deixou órfãos, muito menos sozinhos, largados. O Senhor nos ajuntou para si, e o Senhor mesmo prometeu ser o nosso esposo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, conforme aprendemos pela manhã. O Senhor também nos ensina que devemos ser e amar conforme o Senhor nos ensina, conforme somos amados por Jesus Cristo. Ó Pai, em nome de Jesus, ensina-nos este texto que fala sobre família, que fala sobre amor, que fala sobre força, que fala sobre presença. Ajuda-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Crianças, primeiramente com vocês, respondam para mim aí no caderno. Por isso que todo mundo tem um caderno, né? Todas as crianças estão com um caderno. Portanto, estando com o caderno de vocês, digam para mim como que um lar, ou seja, uma casa, pensa na casa de vocês, como esta casa pode ser segura? O que faz, ou quais são as coisas que faz de uma casa segura? Escreve aí. Ou se você for talentoso, desenhe também. Vocês entenderam? Meninos, meninas?
Certo? Então esta é a atividade de vocês enquanto eu falo com os adultos. Meus irmãos, enquanto as nossas crianças descrevem o que é um lar seguro, eu preciso fazer algumas considerações com vocês primeiro, antes de entrar propriamente no texto. Meus irmãos, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é um livro sobre relacionamento conjugal. Então nem todo mundo aqui é casado, tem criança, tem adolescente. Mas o foco da mensagem é falar da nossa relação, tanto familiar, quanto a nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo. Não é à toa que nós lemos textos aqui que fala que Deus é o nosso esposo, que nós somos a noiva dele, ou melhor dizendo, do seu Filho Jesus Cristo. Então, ao olharmos para este livro, não pense somente nas referências relacionais entre homem e mulher, mas entre a família, pois os princípios que serão abordados aqui servem para todos. Então, pai, mãe, filho, filha, irmão, neto, avó, vocês todos estão convocados a prestar atenção nesta mensagem. Então, como nós podemos tornar um lar seguro? E é disso que nós falaremos. O tema do sermão é a segurança no lar. Nós aprenderemos com Salomão, com o autor deste livro, guiado pelo Espírito Santo, como tornar ou como ter um lar seguro. O que sustenta, o que estabelece a segurança em nossos lares. Primeiramente, verso 15, dá uma olhada mais uma vez no verso 15 do capítulo 2. Diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então a primeira coisa que as crianças, ou que nós devemos pensar, é que para termos um lar seguro, precisamos de força. Então meninos, meninas, escreve aí quem é a pessoa forte em casa. Eu já ouvi falar que a mãe é mais forte que o pai das crianças daqui. Então, a gente já tem uma ideia, né? Da força dos nossos irmãos. Mas é importante que nós tenhamos pessoas fortes. Por isso a esposa diz assim: apanhai-me. Ou seja, captura, vai atrás das raposas e prende elas. Tira essas raposas do meio das vinhas. O texto está dizendo para nós que existe uma praga no meio das vinhas daquela família. O local de onde eles tiram o sustento está sendo atacado, devastado. É exatamente o que o texto diz, para que não devastem os vinhedos. Meus irmãos, todas as famílias lidam com perigos. Todas as famílias lidam com raposas. Nós precisamos estar preparados, ter força para lidar com isso. Portanto, ao olharmos para este texto, mesmo falando de figuras externas, né? Ninguém aqui tem problema com raposa, literalmente. Acredito também que ninguém aqui tem uma vinha. Deve ter lá um canteiro de mandioca, de laranja, igual o presbítero Eduardo tem. Mas vinha propriamente dito, ninguém tem aqui. Até de abelha a gente cuida, né, Tiago? Meus irmãos, as figuras são externas, mas o texto está falando de perigos internos. A nossa família tem lidado com perigos internos. Raposas que invadem o nosso lar, raposas que invadem o nosso trabalho, raposas que invadem a nossa mente, o nosso coração. E a postura aqui é: apanha elas, tira ela do meio das vinhas, ou seja, do meio da tua casa, de dentro do teu coração. Se afasta dos problemas do teu trabalho, de amizades que não te levam para lugar nenhum.
e é necessário ter força. Portanto, homens, entendam uma coisa: aqueles que são casados, não são, jovens, entendam, a força de vocês não é ou não deve ser utilizada para o mal. Os homens não foram chamados para oprimir, e por vezes nós fazemos isso. Nós falamos de maneira que amedronta o outro, que apavora o outro, que traz medo, insegurança. Por vezes nós somos homens que humilham outras pessoas, porque nós temos algum cargo diferenciado, algum poder que nos é dado, seja por causa do seu trabalho, ou por conta do seu perfil, da sua carranca. Por vezes nós somos homens que nos vangloriamos sobre os outros. O meu filho é isso aí mesmo, minha esposa é aquilo lá mesmo, minha irmã, meu irmão, meu avô, esquece. Nós tiramos vantagem, usando da nossa imagem, da força que nós temos, que pode ser reconhecimento, pode ser alguma habilidade, pode ser alguma diferença, algum destaque que você tenha, mas que você use para o mal. Portanto, nós não devemos usar a nossa força para isso, mas a força do homem deve ser usada para trazer segurança ao seu lar. Quando o seu lar está inseguro, primeiramente, homem, entenda, a culpa é sua. O homem está falhando. O líder da casa, o cabeça do lar, não tem feito o trabalho dele. Mas não pensem que somente os homens exercem força. As mulheres também exercem força. Por vezes, o silêncio de uma mulher causa medo num homem. Minhas irmãs, vocês precisam entender também que, por vezes, o que vocês esperam, como que ele, ou um pai, ou um tio, ou um avô, que seja referência de força para você, ou a mãe, ou uma avó, às vezes essa pessoa apanhar raposas para ela, proteger a vinha, garantir a permanência das flores, porque as vinhas estavam floridas, ou seja, elas estavam belas. Por vezes fazer isso demanda muita força, e nem sempre o outro tem. Por isso que a maneira como vocês exercem influência, mulheres, é melhor quando você não cobra, mas quando você apoia, quando você caminha junto. Não é isso que a gente faz com os filhos da gente? Principalmente as mães. As mães até apertam seus filhos, mas no fim das contas elas apoiam mais do que cobram. É assim que uma esposa deve se portar, auxiliando, apoiando. É assim que as nossas irmãs que pretendem casar da mesma forma. É assim que nós devemos ensinar os nossos filhos. Não cobre ninguém. Apoie, caminhe junto. É necessário que tenhamos uma família forte. Por isso, meus irmãos, nós precisamos olhar para a força em Deus, para a força em Jesus Cristo. Um dos textos mais belos para retratar a nossa relação entre família, esposo, esposa, pai, mãe, irmão, irmã, enfim, seja qual o parentesco, é por meio da imagem da família de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5 que nós somos a noiva, que Cristo é o noivo, que Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E assim como a mulher deve ser submissa, ou seja, apoiar, estar junto com o homem deve se sacrificar por ela, deve entregar tudo que ele tem em favor da sua esposa, porque é exatamente isso que Deus fez. Esta é a força da qual nós precisamos. Homens, mulheres, vocês dão este exemplo de força, a força que apoia, a força que se sacrifica. Será que os nossos lares, por mais desconstruídos que por vezes são, e tudo bem, gente, eu venho de um lar assim, mas será que ao olhar para este lar, as estruturas da nossa família, será que nós temos desejo em ser apoio?
Será que nós nos esforçamos em nos sacrificar em prol do outro? Será que nós, sabendo que há raposas em nosso meio, seja em qual ambiente for, nós procuramos apanhá-las, capturá-las, ou nós deixamos elas destruírem a vinha, destruírem as flores? Meus irmãos, portanto, usar a força tem um objetivo, porque, primeiro, a sua família precisa ser protegida dos perigos do mundo, dos perigos de dentro. Cuide da sua família, use força para isso. Segundo, deseje promover segurança por meio da força. Deseje ser a pessoa forte no seu lar. Para de terceirizar a sua responsabilidade. Meus irmãos, quantas vezes eu vi filhos mais sábios do que pais? Quantas vezes eu vi mulheres mais fortes do que homens? E eu não falo de algo que só eu vi, vocês já viram também. De homens que precisam lidar com a dor da perda, com a dor da ausência. Homens que não tiveram instrução e estão casando e quebram mesmo a cara no início, mas são fortes, são resilientes, permanecem firmes. Quanto mais nós homens que somos instruídos segundo a palavra de Deus, nós deveríamos ser os homens mais fortes que existem. As mulheres da mesma forma, porque sobre vocês também desceu o mesmo poder. Por fim, a segurança que nós precisamos, acima de tudo, é a força que vem de Jesus Cristo. Crianças, vocês colocaram aí Jesus Cristo? Porque uma casa que não tem Jesus Cristo não é uma casa segura. Coloca Jesus Cristo. Colocou Jesus Cristo, Theo. Amém. Colocou, Léo? Colocaram? É desta força que nós precisamos, não apenas sobre nós, mas por meio de nós. Já ouviram aquela frase? Famílias fortes, uma igreja forte. Uma igreja forte, famílias fortes. Nós precisamos desta força. Então a segurança do lar, primeiramente, vem por meio da força. Pare de ser fraco. Pare de ceder. Pare de desistir. Isso não combina com você, crente. Seja homem, seja mulher, seja criança. Continuando, a segurança do nosso lar vem por meio do sentimento. Olha o verso 16, por gentileza. O texto diz: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Crianças, agora eu preciso que vocês, dentro desse lar seguro, escrevam ou mostrem por meio de desenhos quais são as palavras de sentimento, as palavras de amor que vocês mais ouvem dentro de casa. Quais são as palavras de carinho, de afeto, as palavras de esperança, ou quais são as ações, o que o papai, o que a mamãe, o que o vovô, a vovó, a tia, o vô, a avó faz, que demonstra amor, demonstra proteção, demonstra segurança. Escrevam aí, desenhem se for o caso. Meus irmãos, voltando para vocês, eu não sei vocês, mas eu acho que este texto, este verso, é o mais conhecido de Eclesiastes. O meu amado é meu e eu sou dele. Eu não sei você, mas quando eu penso em Eclesiastes, eu penso nesse verso. Eu sou do meu amado e o meu amado é dele. Mas sabe o que é interessante aqui? Essa expressão só acontece duas vezes. Acontece depois no capítulo 6, verso 3. E em todo o livro só aparece duas vezes. E por que isso é importante? Porque um sentimento que traz segurança ao seu lar não precisa ser repetido toda hora. Não precisa ser falado de maneira equivocada ou aleatória. Se você falou que ama a sua família,
se você diz que protegeria a sua família, é isso que você vai fazer. E as pessoas precisam ver isso. A sua família precisa entender isso a partir dos seus atos. Porque sentimento também é ação. Se você diz amar alguém primeiro, você precisa sentir isso. Essa coisa de que amor é ação, claro que é, mas só é ação porque é sentimento também. Deus quis amar, Ele sentiu amar, por isso Ele amou. Portanto, quando nós olhamos para este texto, nós precisamos nos lembrar que, primeiro, a gente precisa dizer que ama o irmão, que ama a irmã. A gente precisa dizer que ama a esposa, que ama o esposo. A gente precisa dizer que ama o filho, que ama a filha. Que ama a vovó, que ama o vovô. O titio, a titia, a gente precisa resgatar isso. Eu não sei vocês, mas eu participei de uma geração que tinha vergonha do pai e da mãe dar beijo na frente da escola. Do pai e da mãe abraçar quando levava a gente para algum lugar. De um filho homem pegar na mão do seu pai, receber um abraço do seu pai. Ô gente, nós não gostamos de demonstrar sentimento. Nós temos problema com isso. Por isso que nós amamos e sentimos mal. Porque a gente não coloca em prática isso. Não é tão bom quando alguém que você ama te abraça. Você se sente o quê? Seguro. Você se sente amado. Dá a sensação de proteção. Aquelas palavras amáveis da pessoa que você ama são palavras de segurança. Não, meu pai disse que nunca vai me abandonar. Não, minha mãe disse que não importa o que aconteça, né? Mãe é mais veroz ainda, né? Mais feroz ainda em amar, né? Ela mostra muito mais, né? A mamãe coruja, como a gente gosta de dizer, né? Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter esse sentimento. Não negue o sentimento. Não oculte o sentimento. Se faz tempo que você não fala isso para o seu filho, para a sua filha, ou filho e filha, faz tempo que vocês não dizem isso para os seus pais, falem. Por isso que vocês estão nessa relação difícil, truncada. Porque nós não colocamos para fora aquilo que nós sentimos, ou que deveríamos pelo menos sentir. Quando nós colocamos para fora aquilo que nós sentimos, dá até medo. Sai tanta abobrinha da nossa boca, que é só por Deus, viu? Meus irmãos, sentimento é importante. Não é à toa que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, a carta da alegria é sentimento, não é? Ele diz que nós devemos, no capítulo 2, verso 2 e verso 5, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz assim, ó, tende em vós, por vós e por Deus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe o que seria maravilhoso? Você, ao colocar a sua cabeça no travesseiro hoje, à noite, e pensar sobre tudo que você ouviu, pensar assim, nossa, o meu marido me ama igual Jesus Cristo me ama. Nossa, minha esposa me ama igual a igreja ama Jesus Cristo. Nossa, o meu filho me ama igual Jesus Cristo ama o Pai. Meus irmãos, tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Precisamos sentir pelos nossos familiares o que Jesus sente por nós. Às vezes tem aquele familiar que você não engole, né? Que não desce. Mas tudo bem, Jesus fez isso por você. Você também não descia não, viu? Ô carne de pescoço que tu era. Ainda é, você é teimoso, teimosa. Eu sou, gente. Somos pecadores, redimidos, como ouvimos pela manhã, mas pecadores. Falhamos com o nosso noivo. Nossa, é que assim, é pesado demais usar as figuras que o próprio Deus usa para falar desta mesma mulher resgatada. Oséias, conforme bem lembrou o presbítero Emerson. Por vezes nós somos assim.
familiares difíceis de ser amado, mas Deus nos amou porque Ele tem esse mesmo sentimento. Cristo nos amou como o Pai nos ama. Portanto, você deve fazer o mesmo. Sinta amor pela sua família e aprenda a dizer que você ama o que você sente por eles. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer que você é apaixonado pelos seus, que você ama Jesus Cristo. Eu falei para os jovens no acampamento agora, sexta e sábado, que eles são as virgens. É estranho para um menino ouvir isso, né? Você é uma virgem, uma mulher virgem, segundo a parábola, claro. É estranho porque a gente não gosta de se sentir assim. Porque a gente não gosta de uma figura de pureza, de honestidade, de compromisso. A gente não gosta. A gente gosta de viver a nossa vida, do nosso jeito. E não interessa o que o meu pai pensa de mim, não interessa o que minha mãe pensa de mim. Importa sim, viu? O teu Pai Celeste te ama e você precisa amá-lo, tanto falando quanto vivendo de acordo. Sinta amor pela sua família. O amor, ainda que seja um sentimento, o amor de Deus é mais seguro do que qualquer outra coisa. Às vezes o pai e a mãe não têm muito o que dar para os seus filhos, não é assim? Às vezes a gente não consegue dar o presente que a gente quer, a gente nem sempre ganha o presente que a gente quer, aquilo que a gente quer. Mas, meus irmãos, se seu pai, sua mãe, se você é um pai e uma mãe que de fato ama os seus filhos, segundo o amor de Deus, você deu o mais importante, a coisa mais segura que eles precisam. Tudo que os seus pais fizeram por vocês é porque eles te amam em Cristo Jesus. É um compromisso que o pai e a mãe não abrem mão. Lembre-se, não é qualquer sentimento, viu? Não é falar que ama e na hora do aperto fugir. A Bíblia diz em Provérbios, diz que um amigo ama o tempo inteiro, né? Mas na hora da dificuldade, na hora da angústia, ele se torna um irmão. Olha que amor íntimo. Jesus nos amou tanto, tanto, que Ele se fez um irmão. É esse amor, gente, que traz segurança. Por fim, verso 17, a segurança em nosso lar. Olhe mais uma vez para o verso 17. A segurança em nosso lar vem por meio da presença. Então nós temos a segurança que vem por meio da força. Nós temos o amor, a segurança que vem por meio do sentimento. E nós temos o amor que vem por meio da presença. Olha o texto. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze semelhante ao gamo ou cervo, ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Não esqueçam, crianças, que um lugar seguro precisa das pessoas que você mais ama. Sabe aquela pessoa que você ama demais? Você gosta por algum motivo. E você quer mostrar para ela que Jesus é forte. Você quer mostrar para ela o que Jesus sente por ela, o que Ele sente por você. Quem é essa pessoa? Escreve aí. Quem é a pessoa que você gostaria que estivesse aqui agora, ouvindo isso? Quem é a pessoa que você gostaria de estar perto agora? De ter presente ao seu lado? Às vezes alguém que já partiu, às vezes alguém com quem você brigou, às vezes alguém que está do seu lado, mas você não tem coragem para falar isso para ela. Meus irmãos, crianças, escrevam aí, tá? Ou desenhe essa pessoa, eu vou achar muito engraçado. Adoro ver desenho de gente. Aí escreve o nome, só para eu ver se é parecido mesmo, tá? Mas, gente, por fim, depois da força e do sentimento, um lar seguro precisa de pessoas presentes. Um lar seguro precisa da presença do pai, precisa da presença da mãe, do filho, dos tios, dos avós.
Um lar cheio de gente amada, que se ama, que se respeita. A gente não quer ninguém de fora. Não é assim que a gente sente acerca dos nossos familiares não crentes, por exemplo? Ou até mesmo hoje, como faz falta ver o Douglas sentadinho ali? Como faz falta ver outros irmãos que têm o seu lugar de destaque, sabe? Como é lindo ver todo mundo aqui. Valdir, ele por conta do trabalho, você causa saudade, meu irmão, porque você é amado. Porque o trabalho dele deixa ele longe demais da gente. Mas a nossa vontade é que todos nós estejamos presentes. Mas um dia Jesus Cristo vai resolver isso, tá? Um dia Jesus Cristo vai levar todo mundo para uma grande reunião na eternidade. Vai estar todo mundo presente lá. Todo mundo que tem que estar lá vai estar. Você não vai dar falta de ninguém. Você vai até achar que o fulano não ia e ele vai estar lá. É assim. A presença é algo urgente no nosso lar, gente, porque ela aponta para a eternidade. Por exemplo, vocês já viram essa imagem? Agora é normal, né? Uma família sentada à mesa, todo mundo almoçando, jantando, seja lá qual for a refeição, e todo mundo aqui, assim, ó. E manda mensagem para a mãe, manda mensagem para o pai, e o pai aqui do lado, a mãe aqui do lado. Ah, você viu aquela notícia? Vou mandar para você, não pode conversar mais. Meus irmãos, podemos estar presentes no mesmo lugar, mas tão distantes uns dos outros. Filhos que não gostam de ficar na presença do pai e da mãe. Filhos que preferem as amizades do que o pai e a mãe. Ou o culpado é o filho, ou o culpado é o pai e a mãe. Algum culpado tem. Por quê? Porque nós deixamos de ser presentes na vida uns dos outros. Se isso é em casa, gente, quanto mais na igreja. Quanto mais na igreja. Quem aqui acorda na segunda-feira e fala: eu vou passar na casa do fulano, meu irmão em Cristo Jesus, e vou perguntar como é que ele está, quero saber. Não vi ele no domingo? Pense nisso, porque quando você não pensa, você some, você foge, você se isenta, você se ausenta, e isso não traz segurança nenhuma para a sua família. Pais, filhos, amigos, irmãos ausentes vivem de maneira insegura, tá? A gente sempre foge, esconde, não conta, tem vergonha, isso é insegurança. E o que a gente precisa é de segurança em nosso lar. Por isso a gente precisa da presença daquele que nunca vai nos abandonar. Quando você estiver em perigo, lembre-se, Jesus está presente. Quando você estiver feliz, lembre-se, Jesus está presente. Quando você está aqui na igreja, Jesus está presente. Mas quando você está em casa, orando por um motivo que ninguém sabe, só você e Deus, Jesus está presente. E se as pessoas da sua casa entendem isso, elas vão querer a mesma presença. Meus irmãos, quando nós evangelizamos, nós deveríamos dizer assim, ó: sabe por que eu quero muito que você conheça Jesus Cristo? Porque senão você não vai estar lá comigo. Não é horrível isso? Não é horrível dizer para alguém que ela não vai estar lá? De dizer para um parente, para uma avó, para um vô, para um filho, para um marido, para uma esposa, para um filho, que se ele não tiver Jesus Cristo, se ela não crer em Jesus Cristo, se ela não tiver Jesus Cristo no coração dela, o Espírito Santo habitando dentro dele, ela não estará lá conosco. Nossa, que difícil falar um negócio desse. Que difícil. Tudo isso porque nós não temos a presença mais importante conosco. Logo a nossa família continuará desunida, continuará dilacerada, separada. Todo mundo tem o mesmo sangue, o mesmo sobrenome, mas não vai estar na eternidade junto.
Às vezes o irmão que está aqui dentro, porque não quer ouvir isso. Que a gente chama de irmão, a gente chama de irmã, chama de pastor, sei lá. Porque não crê nisso, não estará no último dia. Não estará na eternidade. Porque não quer crer nisso. Não vê importância nenhuma. Para que eu vou estar presente? Para que eu vou cumprir compromisso com a igreja? Para que eu quero saber de irmão? Para que eu quero saber de família? As consequências são difíceis demais. Portanto, crianças e adultos, precisamos entender a importância da presença em nosso lar. E a gente tem que fazer isso rápido, viu? A gente tem que correr com isso. Não foi o que ela falou? Antes que refresque o dia, antes que fujam as sombras, volta logo! Vem! Não perde tempo. Vai até as pessoas que você precisa estar junto. Pede para aquele que está longe voltar logo. Antes que seja tarde demais, Não ache normal, não normalize a ausência do seu filho, não normalize a sua ausência na vida dos seus familiares. Não, vou trabalhar até mais tarde porque tudo bem. Não, porque não tem porquê. Deixa a criança ir para a igreja, depois eu vou, eu vejo se eu consigo ir, porque eu sou o pai, eu sou a mãe, eu tenho muita coisa para fazer. Lembre-se de visitar aquele parente idoso. Meu Deus, como os idosos sofrem, gente. Como é importante que nós lembremos deles. Não normalize a ausência. Às vezes, motivos justos, honestos, se tornam o grande problema das nossas famílias. A gente quer priorizar muito uma coisa, porque aquilo é tão importante, enquanto filho, filha, esposo, esposa, seja lá com quem você mora, está esquecido. Está ali do seu lado, mas você não tem interesse nenhum em saber como é que ele está, a vida dele com Jesus. Por fim, falando de Jesus, desfrute da presença dele com você, ele está com você. E ele pode estar com a sua família também. Mas você precisa levar Jesus para essas pessoas. Você precisa falar de Jesus para eles, para ela, para quem quer que seja. Não perde tempo, não. Concluindo, todos nós queremos um lugar seguro. Todos nós queremos. E, gente, não é cerca elétrica, não é muro alto, não é câmera, não é uma casa chique, não são bens materiais. Isso não traz segurança. O que traz segurança são pessoas fortes, e a mais forte de todas é Jesus Cristo. O que traz segurança são palavras amorosas, sentimentos verdadeiros. E o sentimento mais importante e mais verdadeiro é o de Cristo. O que traz segurança são pessoas importantes ao nosso lado. E não deve existir pessoa mais importante na sua vida do que Jesus Cristo. Por isso, um lugar seguro, um lar seguro, melhor dizendo, é quando a força de Jesus protege você e a sua família. Um lar seguro é quando o sentimento poderoso de Jesus é o sentimento que você tem pelos seus familiares. E por fim, é quando a presença constante e eterna de Jesus está na vida da sua família. Existe mesmo segurança no seu lar? Há segurança no seu lar? Isso aqui é presente na sua vida, você se esforça para isso, você é a pessoa forte, você é a pessoa sentimental, você é a pessoa que entende a necessidade do estar presente na vida dos seus? Se sim, há segurança no seu lar. Se não, o seu lar precisa de ajuda. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo,
Espírito Santo, nós clamamos, ó Deus, como povo do Senhor, como família do Senhor, como ajuntamento solene, ovelhas do teu aprisco, a noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus, aquela que clama: o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Ó Pai, em nome de Jesus, teu Filho, por favor, Senhor, faça-nos uma família que desfruta e que está debaixo da tua segurança, da tua força, que está debaixo do sentimento que houve em Cristo e que é guiada, ó Deus, pela presença de Jesus. Pai, é o que nós te pedimos nesta noite. Ensina-nos a viver, dá-nos força, ânimo e coragem para vivermos isso, ó Pai. Abençoa o teu povo, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque depois confiamos em Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, fiquemos em pé, recebamos a bênção do nosso Deus. Equipe de cântico, vem à frente para depois da bênção sermos conduzidos no Amém Tríplice. Feche seus olhos, curva sua cabeça, receba a bênção do Senhor. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso noivo, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações presentes eternamente do Santo Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e para todos sempre.